petróleo forma um dos pilares da economia global. É absolutamente crítico para o funcionamento do mundo globalizado. Tudo, desde a mudança de máquinas para plásticos, pode ser rastreado para petróleo ou algum subproduto. É um bem básico que produz gasolina, óleo para aquecimento, combustível para aviação. O petróleo causa impacto na vida de quase todo mundo e também na economia. Na segunda-feira, 9 de março de 2020, os mercados globais sofreram um baque justamente por conta da diminuição do preço dessa commodity. A B3, a Bolsa de Valores sediada na cidade de São Paulo, operou com uma queda que ultrapassou os 10%, fazendo com que ela parasse sua operação por 30 minutos. Na edição de hoje do Direto ao Ponto, vamos discutir os impactos desse cenário para a economia brasileira. Eu sou Thiago Medina, bem-vindo. Em um cenário de desconfiança e temor por conta da epidemia do novo coronavírus, o fracasso no acordo para a redução na produção de petróleo entre a Organização dos Países Exportadores, a OPEP, e a Rússia fez a Arábia Saudita reduzir os preços do produto. O valor do petróleo desabou nessa segunda ao pior nível desde a Primeira Guerra do Golfo, em 1991. Às 14 horas de Brasília, o barril de WTI caía 18,94% a 33,46 dólares e o barril de Brent do Mar do Norte recuava 19,86% a 36,29 dólares. Com isso, o dia foi de tensão no mercado financeiro. As principais bolsas da Ásia fecharam com grandes perdas. A bolsa de Tóquio foi especialmente afetada com a disparada da cotação do iene, considerado um valor refúgio na comparação com o dólar. O índice Nikkei registrou queda de 5,07% a 19.698,76 pontos. Algo que não acontecia desde fevereiro de 2018, no início da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O índice Bovespa, que é o mais importante indicador do desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo das cotações para ações negociadas na Bolsa, teve o circuit breaker acionado após a queda de mais de 10% logo após o início do pregão. A ferramenta é acionada para rebalancear as ordens de compra e venda dos investidores, protegendo o mercado da volatilidade. Para tentar entender esse cenário, nós conversamos com o professor Adalmir Marchetti, professor de Economia da PUC. Professor, bem-vindo ao Direto ao Ponto. No final de semana, a gente teve uma escalada de tensão entre a Rússia e a Arábia Saudita. Queria que o senhor explicasse para nós, leigos em economia, o que aconteceu entre esses dois países envolvendo o petróleo e como esse preço internacional do petróleo impacta dentro de um país, no caso nosso. Agradeço o convite para participar. O que está acontecendo agora, de certo modo, ele decorre do aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos a partir do petróleo de xisto. Os Estados Unidos se tornou novamente um dos grandes produtores e exportadores de petróleo no mundo. Mas uma questão importante é que o petróleo de xisto tem um preço elevado de produção. E havia uma disputa entre a Arábia Saudita, que está mais próxima dos Estados Unidos, com a Rússia, sobre qual a menor resposta ao aumento de produção de petróleo por parte dos Estados Unidos. A Arábia Saudita queria a redução da quantidade produzida para aumentar o preço, e a Rússia queria a redução dos preços, manter a produção para que os preços caiam, e, de certo modo, essa indústria norte-americana, que tem um custo mais elevado de produção, em boa parte, vá à falência. Então, foi esse, digamos, desencontro entre a Rússia e a Arábia Saudita que levou a essa forte queda de preço, porque a Arábia Saudita respondeu o fato da Rússia não querer mais fazer o acordo com o aumento da sua produção. E isso levou essa forte queda no preço do petróleo, que impactou todos os mercados financeiros em todo o mundo. Pois é, professor. A gente vive uma segunda-feira de pânico no mercado. O senhor acredita que existe a possibilidade de uma crise do tamanho da década de 70?
A questão é saber em que medida, né, o coronavírus, agora entramos no coronavírus, né, vai continuar a se expandir para outros países. Né? O que a gente tem observado é que, de modo geral, o que tem acontecido é o pior cenário possível. Né? Nós vimos várias pessoas em vários países no mundo apresentar coronavírus, né? E com uma taxa de mortalidade, digamos que não é muito alta, mas também a gente não pode considerar como uma baixa taxa de mortalidade, que dependendo dos números nos dão de 2% a 3% das pessoas infectadas. Né? Isso tem tido um impacto nas economias, né? Digamos. Em especial pelo temor, né? O temor, né? E de certo modo esse temor impacta, digamos, principalmente o setor de serviços, que é onde as pessoas tendem a interagir mais e é justamente onde o vírus se transmite. Então, e hoje o setor de serviços é o principal setor de atividade econômica nos vários países do mundo. Então, esse medo, né, e a incerteza associada ao coronavírus tem tido um impacto bastante grande nos mercados, né, inclusive no setor financeiro. Então, a gente tem, de certo modo, essa crise, né, que a gente está vendo hoje, ou digamos, a queda dos preços da Bolsa, né, e esse forte aversão a risco, né, essa combinação, né, da incerteza associada ao coronavírus e a incerteza associada a essa disputa do preço do petróleo, né, que pode, né, repercutir na economia real, de forma bastante importante. Exatamente sobre isso, professor. A economia real, o bolso do consumidor aqui no Brasil, como é que ele fica? É possível prever algum aumento de alguns produtos, como até o próprio combustível? Eu acho que como a gente teve uma queda muito forte do preço do petróleo, né, mas, por outro lado, vai ser compensado por uma forte desvalorização do real, né, eu acredito que a gente vai ver alguns preços aumentando de produtos importados. Né. Isso sim, acho que a gente vai ter alguma repercussão nesses termos. Mas eu acho que o problema maior não é tanto a questão da inflação, mas o crescimento econômico. Talvez a gente vá assistir a gente vai ver o Brasil tendo taxas de crescimento mais baixas, ou bem mais baixas, do que inicialmente a gente estava prevendo. Sim. E uma questão importante, aliás, vão ser os efeitos sobre a economia gaúcha, que no caso da economia gaúcha tem esse problema da seca que está acontecendo, né? Essa produção agropecuária está sendo atingida por estiagem. Pois é, o senhor acredita que esse cenário todo possa comprometer ainda mais uma tentativa de crescimento do Rio Grande do Sul? Eu acho que sim, acho que pode tentar afetar o Brasil inicialmente, né? Nós temos taxas menores, evidentemente que isso vai depender dos acontecimentos internacionais, né? Se por acaso se encontra um remédio que tem bastante efeito sobre o coronavírus ou as respostas ao coronavírus, né, que os países têm, seja uma resposta rápida e a solução se resolva rapidamente, não tem maiores consequências sobre a economia, não sei esse efeito que a gente vai estar assistindo agora no primeiro trimestre, e a partir do segundo trimestre a gente assista a uma recuperação da atividade econômica internacional, né? Acho que a gente não vai ter muitos efeitos, mas se persistirem os problemas ou, de certo modo, os cenários que a gente está vendo até agora continuarem a acontecer, eu acredito que a gente possa ter uma crise um pouco mais prolongada, né, com efeitos mais deletérios sobre a economia brasileira e a própria economia gaúcha, que esse ano ainda temos problema de seca. Pois é, seria quase que uma tempestade perfeita, não? Um cenário que um cenário climático que afeta um dos principais produtos da economia do Rio Grande do Sul, a crise no petróleo que abala os mercados, a confiança financeira de investidores, somada também a um agente como o novo coronavírus, que afeta diretamente os produtos. Eu que sou um pouco leigo em economia, me parece que não é bom, professor. De fato, é uma situação um tanto quanto delicada,
né? Se nós tivermos, né, se continuar, que nós temos assistido até o presente momento, né, nós teremos um ano bastante difícil em termos de crescimento econômico, né, com consequências importantes sobre a renda das famílias, sobre o desemprego e sobre as receitas públicas, né? E, de novo, que vão afetar já a crise fiscal do Estado, que já vive uma situação difícil. Exato. Né? Professor, desculpe interromper, voltando só um pouquinho para esse cenário de mercados. A gente queria tentar entender um pouco para explicar como uma queda de uma bolsa está caindo 10%, ou bolsas ao redor do mundo, elas estão caindo. O que uma bolsa de valores, o que representa uma bolsa de valores operando tão baixa assim para o mercado e para as pessoas? De modo geral, o que acontece nesses momentos, né, de aumento de incerteza, né, as pessoas preferem ter dinheiro para poder fazer seus pagamentos, suas questões, ou, né, as pessoas que vão se aposentar, muitas vezes, vendem as ações, retiram as ações, porque tem medo de uma forte queda na bolsa, vão ter impacto negativo sobre, né, o seu consumo futuro. Mas muitas vezes, né, digamos assim, as bolsas se recuperam, digamos, daqui a pouco a economia volta a crescer com o passar do tempo, né, a bolsa tende a se recuperar. Ou seja, né, a bolsa de valores é uma aplicação para médio e longo prazo. As pessoas não devem entrar na bolsa para uma questão de curto prazo, porque pode acontecer problemas e elas perderem dinheiro. Né? O que eu acho que é uma questão importante é que a bolsa reflete, né, às vezes de modo um pouco mais do que deveria, o que está acontecendo na economia real. Né? Esse é um ponto que eu acho que é importante. Né? Há muita incerteza associada à questão do coronavírus e seus efeitos, né, que põem na economia real, principalmente na área de serviços. Né? Por exemplo, a gente olhou, ainda tem muitas empresas, indústrias na China que não voltaram a produzir, e essas indústrias chinesas hoje elas produzem componentes que são bastante importantes para fábricas que estão espalhadas em todo o mundo. Então, essas fábricas vão sofrer problemas de produção. Isso vai envolver, né, a redução do emprego, né, a redução da renda. Né? As pessoas estão deixando de viajar. Isso vai impactar, né, a indústria de turismo, vai impactar as empresas aéreas, os restaurantes, os hotéis. As pessoas está acontecendo uma forte queda, digamos, né, no turismo mundial, muito abaixo, crescimento negativo. Isso afeta a renda das pessoas, afeta a atividade econômica real. Né? E a Bolsa, né, ela reflete esse movimento. Né? E, de certo modo, as pessoas são muito aversas a perder dinheiro e a incerteza. Né? Que isso explicaria, digamos, um pouco da Bolsa. De certo modo, tem uma certa irracionalidade também da Bolsa cair. Muito mais do que vai cair, digamos, no nível de produção. Entendo. Professor, só para a gente encerrar, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o governo não vai aumentar os impostos como uma forma de compensar os efeitos da queda do petróleo. Para ele, a crise essa é transitória. Em não aumentando imposto diante dessa queda tão baixa do petróleo, quais seriam as alternativas para mitigar essa situação, professor? No momento de crise, o governo tem que fazer política monetária expansionista. Então, provavelmente, o Banco Central deve reduzir ainda mais a taxa de juros e deve também expandir a oferta de moeda. Né? E o governo deveria fazer uma política fiscal expansionista. O governo deveria gastar mais, aumentar seus investimentos. Né? No momento de crise, o governo não deve se preocupar tanto com a questão da dívida ou do déficit, deve se preocupar com a questão de geração de emprego e manutenção de renda, né, para as famílias e as empresas passarem nesse período mais complicado que nós teremos pela frente.
Como se percebe, dias de expectativa ainda vem pela frente. O Correio do Povo estará acompanhando os principais desdobramentos dessa nova crise financeira, mas por hora a gente fica por aqui. O episódio de hoje teve a produção de Eric Halpe e a edição de Israel Mesquita. A gente volta amanhã, até mais.